Você já deve ter ouvido falar do Vale do Pajeú na canção de Luiz Gonzaga. Mas esse lugar fica ainda mais vivo quando você está debaixo de um calor de 35 graus na cidade de Flores, no Alto Sertão pernambucano. Nós estamos aqui para começar a contar uma história que começa há 21 anos, lá em Serra Talhada, com a chegada do pastor Rogério. Nessa história, você vai conhecer muita gente de fé, força e luta. Eu cheguei em Serra Talhada há 21 anos atrás. Eu já fui com a mentalidade de plantação de igreja, porque o meu primeiro pastor, pastor Mário Alves, tinha sido missionário transcultural. Então ele aplicou isso muito no nosso coração, a missiologia. Hoje, Serra Talhada, ela planta igrejas em algumas cidades e distritos da nossa região. Eu estou indo para o agreste de Pernambuco e também agora migrando para Paraíba, porque nós temos a intenção de chegar à Princesa Isabel, que fica a cerca de 70, 75 quilômetros de Serra Talhada. A maioria dos nossos obreiros são da própria igreja, são pessoas que são vocacionadas. A maioria delas vão para o CPO, o curso de preparação de obreiros que nós temos lá em Garanhuns, no IBN, mas graças a Deus nós temos uma equipe muito forte hoje, que tem o desejo e o coração no sertão e continua lá no sertão trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Mas o grande desafio hoje chama-se Obreiros para a Obra do Senhor no Sertão. Hoje a gente continua nesse propósito de plantar igrejas, alcançar as regiões circunvizinhas. A gente participa com sustento dos obreiros, ainda que a gente receba algumas parcerias externas, mas a igreja entra com a sua parte, né? E muitas vezes em manutenção dos templos, em construções. Então a gente está aí nessa caminhada. Esses são o pastor Carlos e a sua esposa Cícera. Esse casal chegou na cidade de Flores há 13 anos com o objetivo de plantar uma igreja presbiteriana nesse local. Fomos enviados pela Igreja Presbiteriana Serra Talhada, nossa igreja mãe, em janeiro de 2008, para iniciar a plantação. A gente fazia parte da Igreja Presbiteriana, né? Nós casamos e dia 12 de janeiro, dia 14 de janeiro nós chegamos aqui. E aí, assim, a experiência foi fantástica, né? O início de tudo, né? Ver tudo crescer, desenvolver, a gente, não através de nós, mas através de Deus, fazendo isso. Aprendi muito na convivência, né? Comunidade, com a igreja, com Deus, né? O dia a dia. E foi tudo pela amizade. Eu era gestora de escola e eu necessitava desse curso que tinha por tema Gente Fora da Caverna. O missionário, na época que ministrou o curso, ele assim me deixou muito encantada com como ele ministrou, as coisas que ele colocou. E eu gostei do pastor da igreja, né? Os ministros da igreja, o pastor, a sua esposa, assim, os irmãos também da igreja. Foi uma família que eu encontrei, né? O trabalho presbiteriano aqui chegou na década de 30, quando os missionários norte-americanos, a missão norte-americana, tinha um trabalho entre Garanhuns, Triunfo, e essa região foi evangelizada naquele período, mas não se estabeleceu a igreja. O trabalho, por conta da perseguição, da dificuldade, até mesmo da logística, não tinha acesso muito fácil para aqui, para o interior. Então o trabalho fechou, acabou. Quando a gente chegou, a gente iniciou realmente na nossa casa com 2 crianças, minha esposa dando aula de escola bíblica para 2 crianças. Depois fomos tendo contato com os pais e conhecendo a comunidade, e nasceu na nossa casa a igreja. A igreja para mim é tudo, é uma busca de Deus, é um complemento no meu coração. É a minha casa, a minha segunda casa. Particularmente diria que Flores para mim foi uma escola de aprendizado prático, né? Nós tivemos nosso primeiro campo
missionário e aqui a gente teve a oportunidade de aprender na prática. Creio que o Evangelho pode transformar o coração do ser humano e a sua história a partir de Cristo, né? A partir da identidade renovada em Cristo Jesus. O que fica é a palavra, né? Que a palavra que foi plantada no meu coração através da igreja, ela vai permanecer até o fim. Depois de 30 quilômetros de estrada e calor, eu cheguei ao distrito de Fátima de Flores, onde eu vim conhecer a história da missionária Valdilene Ramos, ou Dinha, como ela prefere ser chamada. Eu e meu marido nos casamos bem jovens e no segundo ano de casamento já tivemos um filho. E nesse andar, desse início de casamento, nós já tivemos muitas dificuldades e com 2 anos o casamento já estava meio trincado, né? E aí nós moramos fora e voltamos para a cidade natal dele, que é Bonomi. Quando chegamos em Bonomi, com essas dificuldades, a Igreja Presbiteriana de São José de Belmonte estava plantando um trabalho, né, nesse lugar, em Bonomi, nesse distrito. E a partir daí, uma tarde, o pessoal passando para evangelizar, para convidar para o culto à noite, então ele foi assim, alcançado, e sentaram e conversaram, convidaram, e ele foi. E eu não fui, eu fiquei. E a partir daí veio a conversão dele, e depois de um tempo, assim, é que o Senhor me chamou, né? Ele foi primeiro, ele começou a se envolver, culto, vigília, teve uma vigília que ele ia para a vigília, decidiu que iria e foi, e eu não queria que ele fosse, e eu cheguei a dizer a ele que se ele fosse para a vigília, eu pegava o nosso filho pequeno e eu iria embora. E ele olhou para mim e ele disse assim: eu amo você, mas não me peça para escolher entre você e o meu Deus, porque eu fico com o meu Deus. A partir daí, eu chorei, mas depois eu fiquei pensando assim, o que é que esse Deus tem? O que é que esse Deus tem de tão especial assim, que faz com que ele abra mão de mim e do filho? Foi lá na igreja do Sítio Inveja que o Senhor alcançou o meu coração. E aí, 6 meses depois dessa conversão, nós morando em Bonomi, o meu esposo tinha uma locadora e ele decidiu fechar a locadora, vender os aparelhos todos e decidiu que iria para missões. E passamos no todo, assim, trabalhando com missões para a Igreja Presbiteriana de São José de Belmonte com o pastor Neto, 10 anos. Quando nós estávamos no Sítio Inveja para ser treinado, a mãe do meu esposo disse que ela não concordou e ela achou que, assim, que a gente ia se desfazer daquilo que era a nossa renda e isso não ia funcionar. E ela chegou lá em casa e ela disse assim, ela disse, se um dia faltar leite para Everton é o meu menino mais velho, se um dia faltar leite para Everton, pode vir aqui que eu dou. E nós ficamos calados e fomos para missões. E eu lembro que um dia teve uma noite que eu fiz o último leite e dei para ele dormir. E eu fiquei pensando, e agora? Enfim. E no outro dia, cedinho, nós acordamos com um casal na nossa porta. E eles vieram trazer leite para o nosso filho. Durante 3 anos, nós caminhamos juntos, né, plantando o trabalho. Nesses 3 anos, demos início ao projeto de plantação lá no sítio. O que é que aconteceu depois desses 3 anos? Veio o acidente do meu esposo. O Senhor tomou para si, ele foi para casa na nossa frente, né? O acidente foi em março, bem no início do ano. E nós tínhamos muitos sonhos, assim, muitos projetos para esse lugar, para o trabalho no sítio, enfim. E aí, assim, depois disso, eu fiquei totalmente perdida. Estava doendo tanto
que parecia que aquela palavra de poder, e ela tem poder, mas parecia que aquela palavra que eu sempre preguei, que eu sempre falei para as pessoas do poder, do refúgio, do socorro, do abrigo, parecia que não estava me chegando. E aí eu pegava a Bíblia e eu ficava dentro do meu quarto e eu ficava lendo. Eu ficava andando e lendo ela alta, porque eu precisava ouvi-la. Eles reuniram um mutirão e aqui nós não estávamos só levantados, não tinha nada disso, assim, só os portões, mas nem os vidros tinha. E eles começaram a fazer mutirões e eles mesmos, os irmãos da igreja, mulher, menino, e eles começaram a rebocar e eles começaram a fazer isso. E um dia eu vim para aqui porque eu queria chorar e eu não queria chorar em casa. Foi naquele choro que eu comecei a lembrar daquele texto, quando Jesus disse assim, que a gente tinha que ir por todo mundo e que tinha que pregar o evangelho a toda criatura. E foi naquele momento assim que eu comecei a entender assim, eu sou missionária. Meu marido era missionário, mas eu também sou missionária. Eu não era só a esposa de um missionário. Só que a partir daí eu precisava mudar a minha postura. Não era mais a viúva triste, mas era agora uma mulher que ficaria aqui para contar para esse povo do tamanho e do poder do Deus dela. Eu amo discipular, eu amo gente, eu gosto de estar com gente. Eu me vejo, acho que a minha vida toda, contando que o meu Deus é poderoso. Quem olha para esse templo pode imaginar que nós estamos em qualquer cidade do Brasil. Acontece que nós estamos a mais de 450 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco, conhecendo mais um trabalho presbiteriano na zona rural do Vale do Pajeú. Está comigo o Jó Franco, missionário responsável por essa igreja. Jó, como essa igreja veio parar aqui? Chegou no ano de 2008. Antes, algumas denominações tentaram plantar um trabalho aqui, mas não conseguiram, até mesmo por causa da resistência da comunidade. Eles diziam que crente era expulso na pedrada. Hoje a igreja é vista com outros olhos. A mensagem diferente, a mensagem mais bíblica, de forma amorosa, e assim a população hoje diz que antes eles tinham uma visão, né? Que crente agora era expulso à pedrada. Hoje eles querem que os crentes permaneçam aqui nessa comunidade. Eu estou aqui na casa de Dona Socorro, que foi a primeira pessoa batizada na igreja presbiteriana em Caçarinha da Penha. Que era muito difícil a gente ser evangélico, sabe? Aí eu disse, eu quero ir para a igreja. Aí a gente foi, chegamos lá, ouvimos a palavra e viemos embora. Mas eu não levava a Bíblia, porque ninguém usava a Bíblia aqui, porque o povo ignorava. Era muito difícil a gente passar uma Bíblia na rua. Ela preparou, parece que foi 7 nesse dia, a gente se batizou. Foi muito bom, a gente se batizou todo mundo junto. Aí nesse dia que eu me batizei, eu não disse a meu pai. Aí eu disse, eu vou, mas eu me arrumei, fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu me lembrei, eu não disse a meu pai que eu ia me batizar, mas eu vou lá. Aí já todo mundo lá arrumado, tudo no jeito já, e o pastor lá, aí o povo, poxa, tu vai para onde? Eu disse, eu vou dizer a meu pai que eu vou me batizar. Quando eu cheguei, ela estava em um período que não se levantava da cama, depressão mesmo. E ela dizia, eu não tenho força de sair da cama. Aí eu entendi, porque ela tinha ouvido a palavra e tinha dado tinha se afastado um pouco. Hoje eu faço um trabalho com crianças e adolescentes no Sítio Barreiro. Vai fazer 6 anos em novembro que a gente iniciou lá.
que é que está acontecendo aqui? Aqui vai fazer 6 anos agora em novembro que a gente iniciou um trabalho de reforço escolar e tem a contação de histórias bíblicas, tem recreação e assim Deus tem nos abençoado. Eu vinha para esse lugar às vezes e via assim a carência e também, como eu dou aula lá em Caiçarinha, aí como eles saem daqui para lá, eles eram um número de alunos que mais estava dando trabalho na escola lá, em questão de leitura, questão assim que não tinha muito desenvolvimento. Aí eu lembro que uma vez eu passei por aqui e eu costumo dizer que eu paquerei o lugar. Eu olhei e disse que dava um trabalho ótimo com criança. Aí então eu comecei a vir. Aí surgiu um empecilho assim, porque eu disse, como é que eu vou se não tinha transporte? Aí eu comecei a dar aula, aí o Senhor me abençoou, eu consegui comprar moto. Aí delas assim, são criadas só mais por mãe, por avó, por tio, a presença do pai fica a desejar aqui. A maioria delas são carentes da presença masculina, eu percebo isso. E a gente tem na faixa de uns 22 a 23 menino homem. Para ver que as meninas são menos, é mais menino homem. E eu vejo assim a carência deles em questão aos pais. E também assim, o índice de escola, essas coisas assim, o nível é muito baixo. Tem menina aqui com 10 anos que se eu mandar fazer o número 60, faz o contrário, 06. Outros não sabem escrever o nome ainda. Então isso é uma deficiência muito grande. Para mim é um presente de Deus, porque eu costumo pensar assim, entre muitas pessoas ele me escolheu e me entregou essa missão, que eu considero isso uma missão, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer é estar aqui com eles, é ensinar o pouco que eu sei. Eu espero ver saindo daqui missionários, pastores, mas também professores, policial, pai de família, agricultor, responsável, principalmente que tema a Deus, que sirva a Deus. A primeira parte da nossa viagem pelo Vale do Pajeú se encerra por aqui. Viajar pelo Brasil e conhecer um pouco mais sobre a forma como o Reino de Deus tem sido implementado pela IPB é ao mesmo tempo uma experiência de profunda alegria, porque vemos uma igreja poderosa em palavras e obras, mas ao mesmo tempo é desafiador. Percebemos que há muito que ser feito, que a coragem que nos trouxe até aqui possa nos levar adiante, em direção ao nosso futuro.